No programa Desafios de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a importância do trabalho do Tribunal de Contas. E você aí, sabe quais são as funções de um Tribunal de Contas? Eu poderia aqui falar de muitas questões técnicas, jurídicas, eu vou falar um pouquinho sobre elas também, mas é importante você saber na prática como funciona isso. Primeiro, o Tribunal de Contas ele é um órgão de controle. E ele controla a administração pública, quer dizer, controla o trabalho das prefeituras, governos, câmaras municipais e fiscaliza também a atuação dos seus gestores. Mas vamos a alguns casos concretos. Primeiro, você já deve ter ouvido falar de alguma prefeitura que atrasou o salário dos seus servidores, ou então que não consegue ter dinheiro para tocar as obras importantes. E aí onde entra o trabalho do Tribunal de Contas? O tribunal fiscaliza as contas para que o município não gaste todo o seu recurso com o pessoal, com os seus servidores. É importante o servidor ganhar bem, mas tudo tem um limite. E a lei de responsabilidade fiscal impõe limites e o tribunal, então, fiscaliza, o que possibilita que o município pague um bom salário, mas de maneira permanente, mas sem extrapolar limites. E também tenha dinheiro para fazer as obras públicas necessárias. E por falar em obras públicas, já viu falar que tem obra pública que fica muito cara, além do preço previsto? E o tribunal então fiscaliza essas questões no processo de licitação e você pode denunciar também isso ao Tribunal de Contas quando suspeita que uma obra está superfaturada ou está com sobrepreço. E existe também, já ouviu falar, dos limites mínimos de gasto com educação e saúde, que a nossa Constituição impõe. No caso dos municípios, tem que gastar no mínimo 25% da receita de impostos com educação e 15% dessa receita, no mínimo, com saúde. E o Tribunal de Contas, na prestação de contas anual, fiscaliza isso. E por falar em prestação de contas anual, prestação de contas, o tribunal, a cada 2 anos, ele elabora uma lista dos gestores que tiveram contas rejeitadas e encaminha essa lista para justamente a Justiça Eleitoral, que vai analisar, vai verificar as pessoas que não podem ser candidatos. É o Tribunal de Contas colaborando com a lisura do processo eleitoral. Mas, tecnicamente falando aí, o que faz o Tribunal de Contas? Como é que está fundamentado? Primeiro, quer conhecer melhor sobre o Tribunal de Contas? Vai na Constituição Federal e lê do artigo 70 a 75 da Constituição. Lá vai organizar o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, mas o que está lá é válido, guardadas as devidas proporções, para os outros tribunais de contas que tem no Brasil. Importante olhar a lei orgânica e o regimento interno. E aí, o tribunal ele executa várias funções. Com relação às contas do chefe do Poder Executivo, que é presidente, governador e prefeito, o tribunal não julga. Ele emite um parecer prévio e quem vai julgar é o Poder Legislativo. Já nas contas dos demais administradores, o tribunal então julga em definitivo essas contas. Mas além disso, o tribunal também faz o registro dos atos de pessoal. Quer dizer, quando alguém é admitido por concurso público, ou também alguém é aposentado, esse ato que o poder público faz tem que passar por uma revisão do Tribunal de Contas, é um controle de legalidade. E o tribunal, quando vê alguma irregularidade em alguma conta, ele pode aplicar multa ao gestor, como também sancionar com imputação de débito, que é obrigar o gestor a devolver da sua conta pessoal dinheiro para o poder público devido a algum prejuízo que ele tenha causado em sua gestão ao poder público. E o tribunal também pode emitir medidas cautelares, que são medidas para sustar atos que possam estar com potencial de dano ao patrimônio público. Mas eu faço aqui um alerta que esse tipo de trabalho que o Tribunal de Contas faz, ele não protege o interesse individual, ele protege o interesse coletivo, das pessoas como um todo. Por exemplo, caso você, como cidadão, a prefeitura cobre de você IPTU mais do que deveria cobrar, caso você seja servidor municipal e a prefeitura atrase seu salário, ou você é empresário, prestou um serviço ao poder público e ele não te pagou,
você não vai recorrer ao Tribunal de Contas, vai recorrer ao Poder Judiciário, quem vai tutelar esse tipo de interesse. O tribunal vai atuar nas questões mais gerais da sociedade, fiscalizando o poder público como um todo, assim como o Ministério Público faz. E aí, você pode estar perguntando assim, Domingos, como é que eu posso saber mais como funciona o Tribunal de Contas? Já que as orientações que eu passei aqui foram muito pequenas, simplificadas, gerais. Primeiro, entre no site do Tribunal de Contas, que está aparecendo aqui na tela para você. Entre no site e lá você pode ir na parte da ouvidoria, que tem uma coisa chamada Carta de Serviços, que tem a lista de todos os serviços que o Tribunal de Contas presta a você com o respectivo link. Lá vai ter, por exemplo, a consulta processual, o nosso diário oficial, você vai saber a pauta das sessões e várias outras informações que interessam a você, como fazer denúncias e assim por diante. Inclusive, aqui no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nós temos uma página específica chamada Painel de Controle. E nesta página você pode acompanhar como é que estão as finanças do Estado e dos municípios, inclusive com gasto de pessoal, gasto com saúde, gasto com educação. É uma ferramenta importante do controle social. Você deve acompanhá-la, porque isso vai colaborar com o trabalho do Tribunal de Contas de fiscalizar a gestão pública. E quanto mais a gestão pública for eficiente, nós conseguimos prestar o melhor serviço. E aí, é importante a sua participação. Como eu já falei, acesse o site do Tribunal de Contas, conheça melhor como funcionam os nossos serviços e aí você também estará contribuindo para que a nossa fiscalização seja mais eficiente. Também, qualquer dúvida que tiver, vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais, que você poderá enviar questionamentos e eu também sempre estou publicando coisas de interesse da sociedade.